Então, vou passar a leitura do meu texto, que chama Depois do Pós-Tudo. Título que, em seguida, que eu enviei, me dei conta de que 300 ensaístas devem ter usado, então coloquei um breve adendo que seria Depois do Pós-Tudo ou Josefina e Flora. Navegando a esmo na internet, encontrei o seguinte texto anônimo. Num tempo distante no futuro, consolidou-se uma seita de leitores de livros, espécimes raros de uma sociedade interplanetária que os havia dispensado com indiferença. Eram precisamente 60 membros, num total de 60 milhões de habitantes, que tinham fama de perigosos e ficavam segregados em 2 ilhas geladas com seus livros. Cada um dispunha de apenas um, que iam trocando. Em pouco tempo tinham não apenas lido todos os 60 livros, como os tinham memorizado tão bem quanto um Funes. Foi quando ocorreu um novo Big Bang que devolveu a vida humana e a história se refez por inteiro. Voltou-se à literatura, ao fim da literatura, ao seu abandono completo em troca das imagens, a multiplicação infinita destas, até ocorrer um novo Big Bang. E assim, depois de mais um Big Bang, se chegaria finalmente a algo mais além, que foi passando, sem jamais se deter. O que significa que os leitores são sempre muito poucos, muito velhos e muito bons, ainda que tenham sido, durante um breve lapso, multidões. Que os modos de ler, ainda que os modos de ler são sempre muito raros e mutantes, e que os 60 Funes reúnem em torno de si e vão recompondo todos os fragmentos de todas as leituras realizadas, das 6 dezenas de livros conhecidos e passados de mundo em mundo pelos memoriosos, cuja principal fonte de prazer é o esquecimento absoluto. Fim do texto. Com um pouco de tolerância e rédea solta, poderia ser lida desse modo a novelita El Juego de los Mundos, de César Aira, de 2000, a qual, no entanto, Josefina Ludmer lê de outro modo em Aqui, América Latina, seu último e mais polêmico ou problemático livro. Diz a crítica argentina: El Juego de los Mundos, novela de ciencia ficción de César Aira, La Plata, Ediciones El Broche, 2000, un libro no distribuido, es futuro y ciencia ficción del fin de la literatura traducida íntegramente a imagen. E logo adiante, El de Aira es un texto fuera del mercado, lateral, casi secreto, sin reseñas, editado en La Plata por un grupo de jóvenes. Lo comentamos con Luis Citarrone el 22 de agosto como uma novela histórica em clave de ciência ficção. Entre estas duas falas, porém, damos no nervo, parece, de sua especulação dedicada à pós-autonomia, quando Ludmer menciona o livro após o fim da arte, de Arthur Danto, segundo o qual o fim da arte não significa o fim da criação artística, significa, escreve Ludmer, el fin de um relato capaz de ligar as obras com uma história particular ou universal, de ponerlas en una historia del arte. Es el último avatar de la autonomía, la literatura de los hijos de los años 60 y 70, de los herederos de las vanguardias, de los herederos de las vanguardias. Su diferencia con las vanguardias es que el futuro já foi. O futuro já foi e eles, que podem se chamar César Aira ou Sérgio Santana ou Mário Bejatin, estão na beira do abismo, ou melhor, eles fazem questão de construir suas casas à beira do abismo. Há uma escuta e uma escrita brasileiras muito atentas a esse funambulismo e provocação, que desde o século passado tem chamado a atenção para a necessidade de cruzar o nada sem rede de proteção.
Já em 1985, a crítica carioca Flora Susequinte explora a mesma imagem, numa definição precisa de seu alvo predileto até hoje, a chamada literatura verdade. Em seu balanço da literatura brasileira dos anos 60 e 70, Literatura e Vida Literária, ao concluir seu elogio dos escritores que contam, a seu ver, que fazem sentido, a seu ver, no item intitulado A Trilha do Delírio, em que aparecem desde Murilo Rubião e Haroldo de Campos até Agripino de Paula, Caio Fernando Abreu e João Gilberto Novo, ela escreve: a literatura verdade, com suas certezas, pode falar de abismos, mas jamais se debruça demasiadamente sobre eles. A imagem é de fato velha, mas permanece, ao que tudo indica, eficaz. Na primeira década do século XXI, quem tratou de ressuscitá-la na literatura brasileira seria justamente Bernardo Carvalho, como se sabe, um dos escritores que encabeçam o contra-cânone de Flora. No final da narrativa de Amor Expresso, intitulada O Filho da Mãe, de 2009, em tom desesperado, lê-se uma anti-ode ao precipício pela voz da personagem Yulia Stepanova, uma das mães russas capazes de tudo para terem seus filhos de volta, quando a linguagem da histeria arrisca reflexões sobre a vida e a arte. Ninguém quer ler o que está por vir à beira do abismo. As pessoas precisam se agarrar ao que já conhecem. Os modernismos não podiam mesmo durar, nem as revoluções. Ninguém vai construir uma casa à beira do abismo. Como pensam essas bordas, as críticas Flora Susequinte de Josefina Ludmer é o que trato de rastrear no que segue. Para Flora, a literatura tem o significado e o peso de uma reserva ética, de uma valoração do sem-valor, conforme a linhagem teórica, que é a de Barthes, Derrida, Deleuze e Foucault, que a informa, ou as informa. Como a literatura não se baseia no valor de troca, seus critérios de produção e circulação são outros, antes baseados no dom ou na despesa, nos termos de Bataille, ou no delírio e na loucura, nos termos de Foucault, como lembrava o Raul aqui ontem de manhã. Não há expectativa de nenhum retorno material ou espiritual, apenas o grande vazio da linguagem, produtor de escrituras múltiplas dos mais variados matizes. Seria esta outra forma de dizer que vale tudo? De certo modo, sim, se pensarmos com saudades da obra de arte na época de sua autonomia estética, que o pastiche nos define e o presente perpétuo nos determina. No entanto, contra o vale tudo, sejamos pró-passivos e optemos por um salutar vale quanto pesa. At face value, na intraduzível expressão em inglês. Então, vale quanto pesa. O que diz essa expressão, extraída da economia de mercado e também do título de um livro de ensaios de Silviano Santiago. O que diz essa expressão para a literatura? Remete certamente a uma beleza da indiferença, a qual se dedica aquela imensa minoria de escritores leitores, os 60 funes, que a percebem como uma força singular, como uma energia em branco própria de um não saber, que é o que o faz inventivo, para além de qualquer limite, beirada ou borda, em direção ainda uma vez ao abismo, mas não mais aquele do novo, e sim aquele do inteiramente díspar, porque desconhecido, e desconhecido porque díspar. No intervalo entre tudo e o nada da literatura contemporânea, a ensaísta argentina Josefina Ludmer fez a sua parte ao disseminar o seu tardo manifesto pós-autonomista, publicado na esfera digital entre 2006 e 2007, propondo a ruptura definitiva com as noções de valor artístico e literário e um claro gesto anacrônico que retoma a sua formação vanguardista durante a década de 60. Romance pós-histórico em chave de ficção paracientífica é um modo possível de fazer referência ao próprio ensaio Aqui América Latina, de 2010, que incluiria o texto divulgado antes na internet. O presente perpétuo de Ludmer é o real virtual e a sua visão da história, como aquela que atribui a César Aira, além de Hector Libertella e Sérgio Scheifeck, é a de um futuro que já foi. Esses tempos idos, futuros,
são a marca deixada por esses puros escritores, na expressão de Ludmer, os quais seriam os mais vanguardistas, mais experimentais, mais secretos, ou, em uma palavra que eu gostaria de destacar, os mais literários, segundo a crítica argentina, que em seguida acrescenta: para alguns, entramos, enfim, na literatura. Nesse alguns, no entanto, me parece que cabe a figura da própria escritora, ensaísta, vanguardista, experimental, Josefina Ludmer. O que importa quem fala, disse alguém, como lembrou Agamben. Mas aqui quem o diz, através de um sistema que não implicaria nem hierarquias, nem valores, não é nenhum infame célebre, como Godot, nem um infame anônimo entre aqueles estudados por Michel Foucault, e sim uma das mais importantes críticas de cultura hoje, no dizer de Flora Susequinte. Assim, os discursos das temporalidades do presente, marcadas por fusões e defasagens de ordem econômica e cultural, e pelas vozes fragmentárias da imaginação pública, apesar de seu anacronismo e de sua ambivalência, seguem sendo lidos necessariamente sob o signo de algum tipo de hierarquia e de algum tipo de valor, por mais que tente abandoná-los em definitivo. Porque, como se sabe, desde pelo menos Jacques Derrida, e de que se dá conta o último Barthes, não é possível lutar contra a linguagem da metafísica ocidental, senão com as suas próprias armas. E quando a ensaísta propõe uma disjuntiva rígida entre os que leem o presente, com olhos do presente pós-autonômico, e os que o leem com o arsenal crítico da tradição iluminista e ilustrada, o faz com um voluntarismo vanguardista difícil de sustentar a essas alturas, na medida em que se separa o que ela mesma entende como a simultaneidade, o caráter contemporâneo de modernidade e pós-modernidade, de autonomia e pós-autonomia, em mais de um ponto de seu último livro. Segundo a própria Flora Susequinte, no entanto, em sua mini entrevista com a colega argentina, em que reconhece a sua disposição para desafinar o coro dos contentes em pleno século XXI, Ludmer distinguiria-se no campo da crítica pelo abandono metódico das dicotomias clássicas do ensaísmo latino-americano e pela preocupação com noções para além do literário. Nas 5 respostas enviadas a Flora pelo correio eletrônico em 2004, apenas um ano antes de deixar a Universidade de Yale e os Estados Unidos para voltar a Buenos Aires, Ludmer destaca certos pontos de sua reflexão sobre a imaginação pública, as ilhas urbanas e os regimes de significação do presente na América Latina. Também comenta que para ela significou a experiência de quase uma década e meia como estrangeira. O que o exílio faz a um argentino, diz Ludmer, é latino-americanizá-lo. Deixa de pensar em termos europeus porque se vê compulsivamente identificado como latino ou como hispânico. Porém, o mais interessante da entrevista parece ser o mais insignificante, isto é, o choque entre uma questão de Flora a respeito do possível título de seu novo livro. Li que você está preparando um livro chamado Nova Escritura na América Latina, cuja resposta permitiria antecipar o título definitivo dado a público em 2010. Deve-se chamar, diz Ludmer em 2004, Aqui e Agora, Diários Sabáticos. Nem Aqui e Agora, nem Nova Escritura na América Latina, mas Aqui, América Latina, título visto como oportunista por alguns críticos em função do interesse pela circulação do livro no mercado universitário norte-americano, onde, como se sabe, Ludmer deixou a sua marca. Entre estes críticos encontra-se Miguel Dalmaroni, que em sua coluna de outubro-novembro de 2010, no Bazar Americano, escreveu, entre muitas outras coisas: La tesis de las literaturas pós-autónomas de Ludmer es una mezcla de apetito por la novedad, generalizaciones conjeturales con poca base real y cronologismo. Deixo apenas anotada a crítica ácida de Dalmaroni a fim de concluir esta fala com a abordagem do trabalho de Flora Susequinte, a qual despontou no cenário da crítica literária brasileira há 3 décadas, sendo alguns anos mais jovem que sua colega argentina. Uma diferença imediata
Em relação a Ludmer, e não se trata, obviamente, de compará-las de modo direto, se coloca no fato de que ela, desde o início de sua carreira, se assumiu como parte daquele alguns, do qual Ludmer busca manter a distância que o mandato da pós-autonomia lhe exige. Para alguns, entramos, enfim, na literatura, escreveu Ludmer, pois Flora Susequinde nunca quis deixar esse lugar e a reserva ética que fiz referência antes remete justamente a ele, a seu conhecido contra-cânone em que certamente não cabem as altas literaturas, mas a literatura como antinaturalismo ou antidocumentalismo. Em sua estreia em livro Com Tal Brasil Qual Romance, uma ideologia literária e sua história, o naturalismo, de 1984, estreia renegada depois, uma vez que a autora nunca quis reeditá-lo, Susequinde faz uma severa e teoricamente atualizada crítica ao naturalismo, o qual vê ressurgir em ciclos no país. Até aquele momento teriam sido 3 esses ciclos: o do primeiro naturalismo no fim do século XIX, do romance social de 30 de Jorge Amado, Luiz do Rego e Raquel de Queiroz, cuja fratura se encontraria na obra de Graciliano Ramos, fratura que seu mestre, Silviano Santiago, havia acabado de reafirmar com o diário apócrifo Em Liberdade, atribuído a Graciliano, e o ciclo do romance-reportagem sobre a ditadura militar na década de 70. Em 2003, em um pequeno texto que celebrava as recentes intervenções ensaísticas e literárias do escritor Bernardo Carvalho, que tinha acabado de publicar, por sua vez, o romance híbrido 9 Noites, ela aponta para a ressurreição todo-poderosa do naturalismo na vida cultural brasileira recente, referindo-se, sem citar nomes, à linhagem que vai de Josué Monteiro e Aguinaldo Silva até Paulo Lins e Ferrez. Nesse mesmo período, Flora Susequinde publica um ensaio Desterritorialização em Forma Literária, fruto de um seminário apresentado em 2000 na Universidade de Oxford, em que sim deu nome aos dois. Os termos são praticamente os mesmos. Trata-se de uma imposição representacional e documental que vivia a reforçar a vertente expressivo-documental hegemônica no país, corroborado pelos folhetins eletrônicos e os meios de massa. Como Ludmer, ela apontava para a experiência urbana manifestada intensamente por essas literaturas, mas a diferença da ensaísta argentina criticava a ausência do fazer artístico e a ausência do cuidado com a elaboração do processo narrativo. Como Ludmer, ela valorizava os espaços não representacionais e zonas liminares ambivalentes, transicionais da subjetividade, mas ficava claramente contido o critério da boa e da má literatura em outra disjuntiva da qual não consegue e não quer se desvencilhar. Reorganizando, então, essas diferenças, se para Ludmer mudou necessariamente o estatuto da literatura, já que para ela não haveria mais literatura e não literatura boa ou má literatura, isso se mantém de maneira férrea no caso de Flora Susequinde, e pode-se dizer, inclusive, que esse é seu cavalo de batalha. Ela considerará, no máximo, por exemplo, o inegável valor documental dos testemunhos do escritor Ferrez, mas sem valorar sua produção positivamente enquanto arte. Para Ludmer, no entanto, acabaram-se todos os realismos e naturalismos do passado, acabaram-se as noções do histórico como o real e do literário como fábula, em nome da justaposição de realidade e ficção. Voltemos então ao ponto de partida de Josefina Ludmer em literaturas pós-autônomas, com base em uma sugestão de Tamara Comenzari. O testemunho é a prova do presente, não um registro realista do que passou. Para Flora Susequinde, ainda que sem nenhuma ingenuidade, a distância entre o documental e o ficcional se mantém. Podemos talvez enxergar essa posição como ainda autonomista e como coerente com sua própria trajetória, que combateu os valores modernos liberais em nome dos novos valores radicais que marcaram as vanguardas históricas, os mesmos que Ludmer propõe problematicamente abandonar de todo. Por outro lado, como apenas sugerido antes, a ideia da ambivalência entre realidade e ficção é algo que está posto, de algum modo, na abordagem de Flora, com base, contudo, na negatividade adorniana do escritor Juan José Saer,
que no ensaio Conceito de Ficção, publicado em 92, em Ponto de Vista, postularam o duplo caráter da ficção, ao mesmo tempo empírico e imaginário, ao mesmo tempo real e ficcional. Noção que apareceria num pequeno artigo de Flora, em 2003, dedicado a Carvalho. A diferença crucial, portanto, se colocaria no Estatuto da Literatura como documento ou testemunho, já que para Ludmer, como se viu, este remete a uma prova do presente e não a qualquer realismo convencional combatido sem trégua por Flora Sussequinde. Ou melhor, tenho que me corrigir aqui. Houve uma trégua manifestada no início da década de 90, quando a crítica carioca escreve seu ensaio sobre a poesia em vozes de Ana Cristina César, intitulado Até Segunda Ordem, Não Me Risque Nada, a partir do qual talvez se pudesse esperar uma virada. Na primeira frase do ensaio se lê: não se trata de quebrar lanças mais uma vez por um biográfico, demasiado biográfico, ou por um literário apenas literário, mas de lançar de cara os dados, autobiografia, não, biografia, e fixar os pontos de partida dessa tentativa de aproximação crítica da escrita poética de Ana Cristina César. Assim, sem forçar a barra em direção ao abandono de todo valor, Flora Sussequinde apontava aí, me parece, para a ambivalência constitutiva dessa poesia em particular, mas que já estava presente em várias outras escrituras dos anos 70, a exemplo de Chico Alvim, Valim Salomão, Glauco Matoso, ou de Renato Pompeu, Carlos Sussequinde e Silviano Santiago, ao se colocar dentro e fora da literatura, dentro e fora da realidade, dentro e fora da ficção. No entanto, como se viu, o combate é reaberto em torno de 2000, justamente quando Ludmer propõe dispensar qualquer combate, qualquer quebra de lanças, já que a literatura, segundo ela, não pode e não vale mais nada. Bem entendido, isto quer dizer apenas que seu estatuto em definitivo se modificou e disto não resta dúvida. Como isso se deu e se dá é o que gostaria de discutir aqui através do resgate da memória, da literatura e de seus restos. Obrigado.